Bora lá, então. Vamos recomeçar aqui nosso bate-papo. Bom, vocês viram lá que a gente ficou em segundo, né? O IFES ficou em segundo no Enem. Olha a resposta para cima de vocês aí. Daqui uns dias vocês vão estar lá, fazendo lá e representando. Quando for vocês, né, lógico, vocês vão manter o nível, né? Ou não, manter o nível não. Vocês vão colocar o IFES não em segundo, em primeiro, eu tenho certeza disso. Em primeiro. Em primeiro. Não tem pressão não. Sem pressão. Sem pressão. Vocês verem que o resultado tá bem legal, né? Tá refletindo aí o esforço da galera, né? E o esforço de todo mundo, né? Dos professores, de todo mundo. Apesar da escola não ser uma escola que tem por objetivo o Enem, né? Imagina se tivesse. Se o nosso objetivo fosse o Enem, estariam arrebentando. Bora lá, então vamos lá. A gente, na aula anterior, a gente falou sobre algumas, que a gente chama unidades de concentração, né? O que são unidades de concentração? São formas de expressar a concentração de um determinado soluto, né? Quando esse soluto está dissolvido num solvente, né? Geralmente o solvente que a gente vai trabalhar aqui é água, né? Mas pode ter soluções de outros solventes. Pode acontecer, né? Por exemplo, o álcool ser o solvente de um soluto, por exemplo. Pode ser também. Então, mas lógico, o solvente mais comum é a água, né? São soluções aquosas que a gente chama. Então, existem formas da gente expressar, né? Da gente colocar essas unidades de concentração, ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho pela quantidade total, né? E essas unidades de concentração, que são algumas que eu comecei a trabalhar na última aula, né? Uma delas é a concentração comum, que é dada, a unidade é gramas por litro. Uma outra que é concentração percentual, também chamada de título. E outra, concentração molar, que essa sim é uma das mais utilizadas, concentração molar, é a concentração em mols por litro. Mols por litro, tá? Temos ainda concentrações menos usuais, que é ppm, ppb, né? Mas essas três primeiras que eu falei são as mais utilizadas, né? E aí a gente começou a falar sobre concentração comum, que é a fórmula, né, da concentração comum. A fórmula é... Deixa eu ver se minha canetinha está funcionando aqui, só um minutinho. Ah, tá. A fórmula de concentração comum. Concentração comum C é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Portanto, a unidade aqui vai ser gramas por litro, né? Pode ser uma das unidades, grama por litro, mas pode ser também miligramas por litro, tanto faz, tá? O mais comum é expressar dessa forma aqui, ó, gramas, né? Gramas, massa do soluto, volume da solução, né? Então, se você quer calcular a concentração comum, é só você saber a massa do soluto pelo volume da solução, né? Qual é o volume da solução? Fizemos alguns problemas envolvendo esse tópico, né? Que seria concentração comum. Acho que minha câmera não está aparecendo, né? Está dando um problema aí, algum chute na minha câmera. Tudo bem, deixa eu tentar aqui trocar os
os mouses, os USBs de posição aqui. Só um minuto. Ah, minha câmera tá aparecendo? Ah, então tá bom. Achei que não tivesse. Tá bom, beleza. Ué, tá ou não tá? Não, eu não tirei nada, não. Da câmera eu não mexi, não. Eu mexi só no meu mouse. Na câmera eu não tinha mexido, não. Só se meu computador tá dando pane geral aqui. Estranho. Vou tentar inserir novamente. Ah, Mariana, você é tão engraçadinha. Como você é engraçadinha. É, explodir com S foi de doer, hein? Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Doeu aqui no meu coração. Uhum. Desculpa, esfarrapado. Sono, sim. Esse meu coisa aqui tá bem coisado. Coração de Jesus triste. Que é isso? Entendi. Rapaz, sempre dá pau aqui na hora da aula de vocês. Vocês estão com energia muito ruim, cara. Meu Deus. A câmera sim, mas agora que deu problema foi meu PowerPoint. É, tô com a CPU, olha só a memória. Não sei o que tá comendo tanta memória assim. Fechar um pouco de Chrome aqui, talvez seja isso. Uhum. Vai nessa. Coloca um vídeo do YouTube lá pra vocês, hein? De aula do YouTube. Aí vocês vão ver que é bom. Aquelas aulas ridículas do YouTube lá. Tudo errado, o cara fala tudo errado. Pera aí que eu vou dar um Ctrl Alt Del nesse PowerPoint aqui e vou reiniciar ele. Obrigado, Sara. Foi muito confortante você falar que ninguém te aguenta, tá? Muito confortante. Gostei mesmo. Parabéns. Bem confortante. Assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. É, sinceridade é tudo. Uhum. Vou guardar isso dentro do meu coração. Mais uma da turma de vocês para guardar. Tudo o que eu queria saber por quê. 10h33. Vou pegar essa aqui. É essa que está aberta já.
Tá, agora eu vou correr aqui, porque eu comecei a fazer a introdução, já não vou fazer mais. Vamos lá. Onde eu parei? Onde eu parei? Concentração molar foi o último tópico que eu falei com vocês, né? Concentração molar é dado, né? Pela relação entre o número de mols do soluto pelo volume da solução. Né? Tá aqui a formulinha. Deixa minha canetinha voltar aqui. Voltou. Aqui, ó. É o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, eu expresso assim, por exemplo, ó, uma concentração molar de 0,5 mol por litro, né? 0,5 mol por litro. Qual a interpretação disso? A interpretação é, para cada 1 litro de solução, para cada 1 litro de solução, eu tenho 0,5 mol, né? Para cada litro de solução. Se eu tenho meio litro de solução, eu tenho metade disso, porque é proporcional, né? Isso é uma unidade de concentração chamada concentração molar. Aí fizemos muitos problemas envolvendo concentração molar também, que foi um problema que a gente fez. Esse aqui foi o último, né? Se eu não me engano, esse é o último exercício que a gente trabalhou na última aula. Então vamos retomar de onde eu parei. Seria esse aqui o problema, ó. Questão da Federal Rural do Rio de Janeiro. Suponha que para preparar uma solução de 500 ml de uma solução de sulfato de cobre com concentração 0,5 mols por litro, você disponha do reagente sulfato de cobre pentaidratado, cuja massa molar é 249,6. Ele pergunta qual é a massa em gramas do reagente que deve ser pesada para preparar essa solução. Então, ele quer preparar 500 ml de solução, então vamos tirar os dados, ó. Quais os dados que são? Ele quer preparar um volume de solução de 500 ml e ele quer preparar numa concentração molar final de 0,5 mol por litro. Essa é a concentração que ele quer preparar do soluto chamado sulfato de cobre. Para quem gosta de fórmula, né? Concentração molar é o número de mols pelo volume. A concentração molar ele deu 0,5. O número de mols eu quero saber. E o volume é de 500 ml. Em litros corresponde a 0,5 litros. Então, N vai ser 0,5 vezes 0,5. Ou fazendo uma regrinha de 3, né? Que eu acho muito melhor. A gente fez um atendimento sexta-feira e quem estava presente, a gente discutiu isso, né? É muito legal, muito melhor você fazer usando uma regra de 3, né? Ou usando um raciocínio lógico. O que significa 0,5 mol por litro? Significa que em 1 litro de solução tem 0,5 mol do soluto. Nesse caso, que é o sulfato de cobre. Né? O sulfato de cobre. Mas ele não vai preparar 1 litro, ele vai preparar quantos? Meio litro. Então, meio litro, que é 500 ml de solução, X. Vai dar a mesma coisa, 0,5 vezes 0,5. E dá 0,025, né? 0,5 vezes 0,5, 0,25. 0,25 mol de sulfato de cobre. Ah, professor, por que você descobriu o número de mol de sulfato de cobre? Então, qual é a interpretação do problema? Ele vai ter que adicionar 0,25 mol do soluto para um volume final de quantos? Para um volume de 500 ml. 500 ml. Quando ele fizer isso, ele vai estar preparando uma solução de 0,5 mols por litro. Né? Mas a gente não pesa mols. Né? Não existe no laboratório um equipamento para medir o número de mols. Mas existe a balança, né? Que você consegue transformar mol em gramas. Que é isso que ele está pedindo. Qual é a massa em gramas? Para isso, o que eu vou fazer? Usar a massa molar. 1 mol da substância, que ele quer pesar, 1 mol da substância, que é o sulfato de cobre, aqui, ó, pesa 249,6 gramas. 249,6 gramas.
ele vai ter que adicionar 0,25 mols. 0,25 mols, y vai ser igual a 0,25 vezes 249,6. Resposta, 62,4 gramas do soluto. Então, no laboratório, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar adicionar 0,25 mols do soluto, que corresponde em gramas a 62,4 gramas de soluto. Luísa, você está perdida por quê? Eu só estava fazendo uma introdução, né, no início. Eu estou agora retomando as unidades de concentração, que são cálculos envolvendo aqui os exercícios. O nome da matéria é soluções. Não, que titulação? De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Vai ser soluções. A gente está em soluções ainda. Ah, tá. Aí você vai ter que pegar a aula da semana passada que está gravada, tá? Vai ter que pegar a aula e retomar todinha a discussão, tá? Tem que pegar a gravação lá. Mas a gente está falando de unidades de concentração envolvendo aqui problemas, né? A gente está falando agora de uma unidade de concentração chamada mol por litro. Eu já falei de gramas por litro e já falei de concentração percentual. Depois você dá uma olhadinha lá no AVA que tem a aula gravada. Um outro problema aqui que eu acho importante, que é uma variação da concentração molar, que é o seguinte. Antes da gente fazer o problema ali, vamos supor que eu tenho assim, ó, eu tenho um ácido sulfúrico, e ele dá a concentração. Ele fala que o ácido sulfúrico está na concentração de 2 mols por litro. 2 mols por litro. E ele pergunta qual é a concentração em mols por litro dos íons H+, e qual é a concentração em mols por litro dos íons sulfato. Qual é a concentração dos íons H+, e íon sulfato? Bom, por que eu estou perguntando isso, né? Porque quando eu preparo uma solução de ácido sulfúrico, né, esse ácido sulfúrico ele sofre o que a gente chama de ionização, e esse ácido sulfúrico ele libera, né, os íons correspondentes. Quais são os íons correspondentes? Ele libera H+, que é um ácido, mais SO4. Lembrando as carguinhas aqui, ó, tem 2H+, ó, 2H+, 2 cargas positivas, então o sulfato aqui vai ser -2. Então, para cada 1 mol de ácido sulfúrico, são liberados 2 mols de H+, e 1 mol de SO4 2-, né? SO4 2-. Então, se a concentração do ácido sulfúrico da molécula toda é 2 mols por litro, qual vai ser a concentração do H+, e qual vai ser a concentração do SO4 2-, né? Então, note, eu vejo que para cada 1 mol, libera 2. Então, se aqui é 2 mols por litro, ó, se aqui é 2 mols por litro, de H+, vai ser o dobro, porque libera duas partículas. Então, vai ser 2 vezes 2 mols por litro. E aqui vai ser quantos? Vai ser 1 vez 2 mol por litro. Então, se a concentração do ácido é 2 mols por litro, de H+, que vai ser liberado, vai ser o dobro. Vai ser 4 mols por litro, e de sulfato vai ser 2 mols por litro. Eu estou falando agora de concentração de íons, né? Que é isso que a questão essa questão aqui que eu estou passando, está perguntando, ó. Um químico preparou uma solução contendo os seguintes sais com as suas respectivas concentrações em mol por litro. Aí ele perguntou, ó, ele deu, aliás, cloreto de potássio, 0,1 mol por litro. Então, deixa eu só apagar aqui, que a gente vai usar esse espaço para resolver essa questão específica. Vou apagar. Apagando. Então, aqui é o seguinte, ele coloca vários sais, ó. Primeiro sal,
cloreto de potássio. Cloreto de potássio, fórmula KCl. Cloreto de potássio na concentração 0,1 mol por litro. Mol barra litro. Ele coloca também um outro sal misturado com ele, ó. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, 0,2 mols por litro. Quem é o cloreto de magnésio? É o MgCl alguma coisa. Né? Lembrando que o magnésio tem carga fixa mais 2, cruzando as cargas, aqui fica 2. Então, cloreto de magnésio. Qual é a concentração do cloreto de magnésio? 0,2 mol por litro. E ele coloca também o cloreto de crômio 3. Cloreto de cloreto de cromo 3. Ele está dizendo que a carga do cromo aqui é mais 3. Então, cruzando as cargas, aqui vai ser 3. Na concentração de 0,05 mol por litro. Aí ele pergunta qual é a concentração de íons cloreto em mols por litro dessa solução. Concentração só do cloreto. Bom, a gente sabe que são 3 sais, né? São todos sais, cloreto de potássio, cloreto de magnésio e cloreto de crômio, né? E quando eu coloco um sal em água, esse sal dissocia nos íons correspondentes. Quais são os íons aqui, respectivamente? Ó, K+, mais Cl-. Então, usando aquela lógica do ácido sulfúrico, que eu apaguei aqui o slide, se aqui é 0,1, ó, aqui vai ser 0,1 também, e aqui 0,1, porque a proporção é 1 para 1. Isso não vai acontecer com cloreto de magnésio. Ó. O cloreto de magnésio vai liberar o magnésio, carga mais 2, e o Cl- também. Só que são 2 Cls, ó, 2. Então, se aqui ó, é 0,2, aqui também vai ser 0,2, e aqui vai ser o dobro, vai ser 0,4 mols por litro. E o cloreto de cromo? Libera o cromo, mais 3, mais 3 Cl-. São 3. Então, o importante dessa questão era você conhecer as fórmulas dos sais, né? E aí, como aqui é 0,05, ó, aqui vai ser 0,05, porque é 1 para 3. Ó. E aqui vai ser quantos? 3 vezes 0,005, que vai dar 0,15. Então, a pergunta dele, ó, qual é a concentração de íons cloreto em mols por litro dessa solução? Cloreto, quem é o cloreto? Ó, nossa senhora. Fiz um risco aqui, saiu mal, né? 0,1 aqui, ó, proveniente desse primeiro sal, 0,4 proveniente desse segundo sal e 0,15 proveniente desse terceiro sal. Então, ficaria 0,1 mais 0,4 mais 0,15. Seria a quantidade de cloreto total que eu tenho dos 3 sais que estão dissolvidos em água. Isso vai dar 0,65 mols por litro. Né? Concentração total de íons cloreto é 0,65, alternativa letra D de dado, que é 0,65. Entenderam aí? Então aqui eu estou falando de concentração de mols por litro de íons, né? E a concentração mol por litro de íons, ela é oriunda, né? Ela é originada da substância que deu origem a ela. Nesse caso, foram sais, né? Para isso, você precisa conhecer a fórmula, né, do sal. Aí ele deu aqui sais que não são difíceis de formular, né? Por quê? Cloreto de potássio, né, o potássio da família 1, carga fixa mais 1. Então, e o cloreto da família 7, carga fixa menos 1. Então, você cruzando as cargas aqui, ó, vai dar KCl e vai fazer a fórmula de todo mundo, né? Lembrando que o primeiro liberou 1 cloreto, o segundo liberou 2 cloretos, e o terceiro liberou 3 cloretos. Por isso que eu multipliquei as concentrações. Ó. Por isso que eu multipliquei as concentrações. E depois, como ele queria a soma, né, de todos os cloretos, eu só somei as concentrações de cada um. Dúvidas? Hey ho, let's go. Bom, vamos lá. Isso aqui é legal.
Aí eu tenho a famosa dipirona sódica, né? Que é né, a marca mais famosa que vocês conhecem é a Novalgina, né? Provavelmente a Novalgina. E aqui tem a Novalgina, né, a dipirona sódica, que é a substância, né, genérica que a gente chama. Ela está numa concentração. Qual é a concentração aqui que ele coloca no frasco, né? Ele coloca uma concentração, ó, 50 miligramas por ml. Então, a concentração aí, ele está colocando a forma de concentração comum, né? C, 50 miligramas por ml. E poder transformar isso em gramas por litro, né? A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Essa aqui é a fórmula molecular da dipirona sódica, né? Dipirona sódica aqui, ó, sódica, sódio, né? Dipirona sódica é uma molécula orgânica, né? Grande. Está aqui a fórmula, né, molecular condensada, aqui a fórmula estrutural dela, né? Vocês, quando a gente falar de química orgânica, lá no terceiro ano, vocês vão, né, conseguir montar essa estrutura, mas eu não estou preocupado com isso agora, né? E aí tem uma fórmula, que é essa fórmula, que é a fórmula no qual o cara que fabricou a dipirona, ele colocou numa concentração, né, de 50 miligramas dessa substância para cada 50 miligramas dessa substância para cada ml da solução, né? Enfim, cada pessoa, né, adulto, criança, vai ter que tomar uma dosagem diferente. Isso por conta da massa corporal, né? Cada um tem uma massa corporal que tem que ser calculada com base no peso aí, né? Mas enfim, não era isso que eu queria, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o seguinte: como é que eu transformo essa unidade de concentração? Né? Como é que eu transformo essa unidade de concentração, que é 50 miligramas por ml de dipirona sódica, em outras unidades de concentração? Então, primeiro vamos transformar aqui, ainda, nem transformar, né? Vamos só fazer uma conversão de unidades aqui, de miligrama por ml, vamos transformar isso em gramas por litro, concentração gramas por litro. Então, como é que eu faço isso? Bom, aqui está dizendo que é 50 miligramas por ml. Como é que colocaria isso em gramas por litro, né? Eu teria que transformar esses 50 miligramas e transformar esse 1 ml, né? Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Eu tenho 50 miligramas em 1 ml, não é isso? 50 miligramas em 1 ml, transformando isso aqui em gramas, 50 miligramas corresponde a 0,05 gramas. E 1 ml para litro, né? 1 ml para litro corresponde a 0,001 litro. Ok? Eu só fiz a transformação aqui das unidades, miligrama para grama e ml para litro. Então, para eu descobrir quanto que tem em 1 litro, eu faço uma regrinha de 3. Né? Se 0,005 está em 0,001 litro, em 1 litro, eu vou transformar aqui gramas por litro. Isso vai dar, calculando, ó, 0,05 dividido por 0,001. Vai dar a mesma coisa, vai dar 50 gramas por litro. Então, 50 miligramas por ml, ó, 50 miligramas por ml, que é o que está escrito no frasquinho do medicamento, é a mesma coisa que 50 gramas por litro. Beleza. O que eu quero fazer agora é transformar essa concentração comum em concentração molar. Como é que eu transformo isso em concentração molar? Como é que eu transformo grama por litro para mols por litro? Alguém tem uma dica aí de como eu devo fazer isso? Como é que eu devo fazer essa conversão de unidade? Uma regra de 3, vendo quantos mols tem uma grama? Não seria uma regra de 3 quantos mols tem em 50 gramas? Não seria isso? Pode ser. Porque, olha só, ele deu a massa molar aqui, né? Ó, 333,34. O que ele está querendo fazer, na verdade, ó, porque, veja bem, qual é a unidade que eu tô aqui, que eu dei, né? Gramas por litro. Gramas por litro. Ele quer transformar agora em mol
por litro. Ele quer transformar o que está aqui na frente, que é gramas, para mol. Litro continua a mesma coisa, eu não preciso transformar, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa palavra aqui, esse número, na verdade, que é de 50 gramas, eu preciso transformar gramas para mol, né? E como é que eu faço isso? Uma regrinha de 3. Ó, se 1 mol pesa 333 gramas, 50 gramas vai ter quantos? Ou, né, dividir. O número de mols vai ser a massa dividido pela massa molar, né? Que é 50 massa, 50 gramas, dividido pela massa molar, que é 333,34. Eu vou achar o número de mols aqui, ó. Número de mols. Qual é o número de mols? 50 dividido por 333,34, que vai dar 0,15, já arredondando. 0,15 mols. Em outras palavras, 50 gramas por litro é a mesma coisa que 0,15 mols por litro, de dipirona nesse caso, né? Então, o frasco aqui, ele poderia pagar isso, ó, ele poderia pagar essa unidade e escrever 0,15 mols por litro, que é a mesma coisa. Só que não é comum isso no meio vamos dizer assim, da medicina, da farmácia, da farmacologia, você expressar uma concentração de medicamento em mol por litro, né? Porque para fazer conversão de peso corporal, essas coisas, é muito melhor usar miligramas por ml. Né? Eu estou falando especificamente aqui de medicamento, né? O que a gente fez aqui? A gente fez uma transformação de unidades. Uma transformação de unidades de concentração. A gente transformou gramas por litro em mols por litro. Mas eu só pude fazer isso sabendo a massa molar, né? Sabendo a massa molar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, daria para transformar concentração ali, que é 50 gramas por litro, daria para transformar isso em percentagem? Em percentual? Daria sim. Mas a única percentagem que daria para transformar aqui seria peso barra volume. Por que peso barra volume? Porque eu tenho aqui, ó, massa do soluto por litro de solução. Então, peso, volume. Peso, volume. Para transformar volume, volume, eu vou transformar peso, peso, eu precisaria da densidade, que é uma coisa que o problema não me deu. Então, vamos transformar peso, volume. Como é que é percentagem peso, volume? O que a concentração 50 gramas por litro me diz? A cada 50 gramas de soluto, 50 gramas de soluto está em 1.000 ml de solução. Isso é a concentração da dipirona, né? Lá no medicamento. 50 gramas de soluto para cada 1.000 ml de solução. Eu quero calcular porcento. Porcento é o quê? Por 100. Não é isso? Porcento é por 100. Então, se 50 gramas está em 1.000 ml, por 100 ml de solução, ou seja, por cento, eu tenho X. X vai dar, só cortar um zero aqui, ó, né? Cortar outro zero. Vai dar X 50. Diga. Por que você botou em ml, não em litro? É 50 gramas. Porque quando a gente trabalha com percentagem, a percentagem PV ou VV ou PP é sempre, no caso de PP, grama para cada 100 gramas. No caso de PV, né, que é o que a gente está falando, seria gramas a cada 100 ml. No caso de VV, seria ml para cada 100 ml. Então, a gente não, quando a gente faz a continha, né, do cálculo de percentagem, a gente sempre tem que comparar grama para cada ml. Se você quisesse fazer por litro,
você teria que fazer assim, ó, quilo de soluto para cada 1 litro de solução. Aí você poderia fazer. Se tem, então, você poderia fazer a seguinte conta, né? 50 gramas corresponde a quantos quilos? 50 gramas corresponde a 50 dividido por 1.000, para dar em quilos, 0,05. 0,05 quilos estaria em 1 litro de solução. Em 100 litros, ó, em 100 litros, para achar por 100, X, você poderia fazer isso. Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu estou comparando quilo com litro. Aqui eu estou comparando grama por ml. Vai ter que ser sempre nessa ordem. Grama por ml ou quilo por litro. São unidades que são equivalentes entre si. Grama e ml, quilo em litro. Então são duas formas diferentes. O resultado vai dar o mesmo. Tá? Vai ser a mesma coisa. Você sempre tem que usar a mesma base, vamos dizer assim. Se você usar quilo, você tem que usar litro para achar percentagem. No caso, eu estou usando gramas, eu vou usar ml. Então, recapitulando, ó, 50 gramas por litro seria 50 gramas de soluto em 1 litro, que corresponde a 1.000 ml. Para eu achar por 100, em 100 ml, eu vou achar o valor percentual. Então, a percentagem aí vai ser quanto? Vai ser 50 dividido por 10, que vai dar 5% peso-volume. Então, olha só, eu transformei, voltando aqui no problema inicial, né? Eu transformei 50 miligramas por ml, que está no rótulo do medicamento, eu transformei em mol por litro, e eu transformei em percentagem 5%. Então, 50 miligramas por ml, 50 miligramas por ml é a mesma coisa que 50 gramas por litro, que é a mesma coisa que 0,15 mol por litro, que é a mesma coisa que 5%. 5%. São unidades diferentes, né? Porém, representam a mesma coisa. Né? Conceitualmente, a mesma coisa. Só que aqui é mol por litro e aqui é percentagem PV. Alguma dúvida? Vamos dizer assim, essa explicação que eu estou dando, isso vem na forma de muitos exercícios aí do dia a dia, tá? Que é uma coisa chamada transformação de unidades. É você pegar uma unidade de concentração e transformar essa unidade que está expressa aqui de uma forma, expressar em outras formas. Mas note, por exemplo, eu só consegui transformar em mol por litro se eu conhecendo aqui o quê? Conhecendo a massa molar, conhecendo a fórmula da substância. Se eu não conhecer a fórmula da dipirona, se eu não conhecesse, eu nunca iria conseguir transformar mol por litro. Por quê? Eu preciso saber a massa molar, né? Eu preciso conhecer a massa molar para transformar essa unidade aqui, que é gramas, transformar para mols, né? Então, não tem como fazer isso sem conhecer a massa molar. Beleza. Alguma dúvida aí? Com isso, a gente encerra as unidades de concentração, né? Que são basicamente essas três que eu vou explorar melhor aqui, que seria a concentração comum, concentração mol por litro, concentração percentual. E a gente vai entrar agora num tema, né, num outro tópico, chamado de diluição. Ok? Se tiver alguma pergunta, faça aí antes da gente começar. Diluição está dentro de soluções, tá? Ainda. Não terminamos a solução, tá? Tudo que eu vou falar agora ainda está dentro de soluções, que é o vamos dizer assim, o capítulo principal, né? Dentro de soluções a gente já falou o quê? A gente falou de solução saturada, insaturada, supersaturada. Falamos de unidade de concentração, agora a gente vai falar de diluição, né? Então, diluição está dentro do capítulo que é soluções. Bom, o que é diluir, né? O que é diluir? Você já deve ter mais ou menos uma noção do que é isso, né? Diluição é algo, vamos dizer assim, bem corriqueiro, né? Bem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Por exemplo,
aí está uma situação de diluição dentro de casa, né? Por exemplo, para lavar uma roupa aí, né? Para fazer uma limpeza de uma superfície, de um chão, né? Aqui está usando água sanitária, né? Você não usa o produto de limpeza, na maioria das vezes não é usado na sua forma pura, né? O que se faz? Você coloca, né? Esse produto de limpeza, no caso da água sanitária, você coloca uma quantidade pequena dela, né, dentro de um recipiente e acrescenta o quê? Água, né? Quando você acrescenta água, ou ao contrário, né, você acrescenta o soluto na água, você está fazendo um procedimento que a gente chama de diluição. Então, o que seria diluir, né? O diluir significa alterar a concentração, né? Alterar a concentração do soluto que eu tenho nessa água sanitária para uma concentração menor, né? Então, passar de uma concentração maior para uma concentração menor. Seria o fenômeno da diluição. Então, você dilui e faz como, né? A única forma de você diluir uma solução ou é retirar soluto, né? Ou é acrescentar solvente. Então, você só consegue fazer a diluição dessas duas formas. Ou retirando soluto, ou acrescentando solvente. Na prática, no dia a dia, você não tem como retirar soluto, né? É difícil você retirar soluto. Mas adicionar solvente é muito fácil, né? É mais fácil. Então, o que a gente faz? Quando você quer diluir uma solução, você acrescenta. Você coloca um soluto que está muito concentrado, né? Está muito concentrado. Coloca no recipiente e acrescenta água nesse recipiente, né? Quando você faz isso, você, na verdade, assim, em outras palavras, você está diminuindo a força, né, da água sanitária, né? Você está diminuindo a força da água sanitária, significa que você está tendo menos soluto para mais solvente. Em outras palavras, você está diminuindo a concentração. Então, diluição é um procedimento corriqueiro, né, no qual você faz a diminuição da concentração. Alguma dúvida? Para a gente começar a fazer os cálculos? Tem uma forma de você aumentar a concentração. Alguém sabe me dizer como é que a gente faz para aumentar a concentração, ao invés de diminuir a concentração? Fala para mim aí uma forma prática da gente aumentar a concentração usando uma ideia parecida com essa. Eu acabei de mostrar na figura aí. Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Na diluição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar água, né? O fato de eu acrescentar água, eu estou diminuindo a concentração. E para eu aumentar a concentração? Aumentar a quantidade de soluto ou diminuir a quantidade de solvente. Muito bem, Mariana. Muito bem. São duas formas. Muito bem colocado. Isso aí mesmo. Adicionar soluto seria, bom, eu mantenho a quantidade de volume total constante e eu vou lá acrescento mais soluto. E para eu diminuir solvente, como é que eu faço, Mariana? Como é que eu faço para diminuir a quantidade de solvente? Acrescentar soluto seria eu pegar, né, um pouco mais de soluto e adicionar dentro da solução, né? E para diminuir solvente, como é que eu faria? Na prática também, de certa forma, corriqueira. Como é que eu faço para diminuir a quantidade de solvente de uma solução? Ninguém? Ah, isso aí, Deluca, isso mesmo. A gente coloca para aquecer, né? Quando a gente coloca para aquecer, coloca numa chapa, num fogão ali, né? No fogareiro ali do fogão, o que você está fazendo, né? Você tem uma solução de água e sal, por exemplo. Quando você tem uma solução de água e sal numa concentração, se você aquecer, né, colocar para aquecer, a água vai evaporar, mas o soluto não evapora, né?
Nesse caso, o cloreto de sódio não evapora. E aí, o que vai acontecer? O volume de solvente vai diminuir, mas a quantidade de soluto vai continuar a mesma, né? Então, eu vou ter, proporcionalmente, né, em relação a antes de ferver, eu vou ter uma concentração muito maior, né? Por isso que, por exemplo, é muito comum quando você salga alguma coisa sem querer numa comida, né? O mais comum é você colocar água, né? Acrescentar água, porque quando você acrescenta água, você altera a concentração do soluto, né? E alterar a concentração do soluto significa ter partículas de soluto mais espalhadas, né? E aí você diminui essa sensação da comida salgada, né? Então, matematicamente falando, como é que seria isso, né? Você tem uma solução que está mais concentrada, e aí você que tem uma quantidade inicial de volume, de concentração, e aí você vai ter uma solução final, né? Que vai estar o quê? Pelo acréscimo de água, né? Pela adição de água que o rapaz está fazendo aqui, você está alterando a concentração final. Mas note, a gente tem uma massa de soluto aqui dentro, uma massa de soluto, ou também um número de mols de soluto que não vai se alterar depois que eu acrescentar o solvente, não é isso? Essa massa de soluto, esse número de mols de soluto, ele não vai mudar, vai continuar aqui, ó, tendo uma massa de soluto e tendo um número de mols de soluto, consequentemente, que não mudou, né? Final que não mudou. Então, ou seja, a massa inicial de soluto é igual à massa final de soluto. Ou também, o número de mols inicial do soluto é igual ao número de mols final de soluto. O que vai mudar é o volume da solução, né? E a gente sabe que, usando essa relação aqui, ó, que vai ser importante, essas duas relações, que o número de mols não muda, o que vai mudar é o volume. A gente sabe que o número de mol, a concentração molar, desculpa, vou mudar aqui o pincelzinho. A concentração molar, o Mzão lá, é o número de mols dividido pelo volume, né? E a concentração comum é a massa dividido pelo volume, sendo que concentração molar aqui é o número de mols, né? Concentração inicial seria número de mols inicial dividido pelo volume inicial. E concentração inicial seria massa inicial dividido pelo volume inicial. Se eu fizer em termos de situação final, né, seria molaridade final vai ser igual o número de mols final dividido pelo volume final. Mas o número de mols final é igual ao número de mols inicial. E também, da mesma forma aqui, ó, a concentração final vai ser a massa final, que é igual à massa inicial, dividido pelo volume final. A única coisa que vai mudar aqui é o volume, ó, né? Se eu substituir nessas duas relações aqui, ó, número de mols inicial igual ao número de mols final, né? Só isolar aqui, ó. Número de mols inicial. O que é o número de mols inicial? O número de mols inicial é molaridade inicial vezes o volume inicial. Então, vou substituir aqui, ó. Ficaria molaridade inicial vezes volume inicial, igual a... O que é o número de mols final? Ó? Número de mols final, que é igual ao número de mols inicial, ó, vai ser volume final vezes molaridade final. Opa. M final vezes VF. De maneira análoga, se eu fizer isso para concentração, também comum ficaria concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Em termos de percentagem, percentagem inicial vezes volume inicial é igual a percentagem final vezes volume final. Para que serve essa equaçãozinha aqui, ó? Essas equações que eu acabei de mostrar. Essas equações aqui são úteis. A gente vai resolver, usando elas, para cálculos de diluição. Por exemplo, eu quero calcular a concentração final
de qualquer situação depois que eu diluir, depois que eu acrescentei água. Aí vou dar alguns exemplos de como a gente vai usar isso, né? Como a gente vai usar isso. Por exemplo, primeiro aqui, depois a gente volta na situação do álcool. Por exemplo, eu quero, no laboratório, a gente compra o ácido sulfúrico numa concentração bem alta. A gente chama de ácido sulfúrico concentrado. A gente compra nesses frascos aqui, ó, né? E eles vêm numa concentração bem alta, né? Eles são bem concentrados. E aí o problema aqui diz o seguinte, olha, eu quero preparar uma solução, quero preparar 1 litro de solução de ácido sulfúrico a 2 mols por litro. 2 mols por litro. E a pergunta é, como é que eu devo proceder? Bem, veja, eu comprei o ácido sulfúrico do laboratório, que eu compro, está numa concentração de 18 mols por litro. E eu quero passar essa concentração de 18 mols por litro para 2 mols por litro. Então, observe que eu estou diminuindo, eu quero diminuir a concentração. Como é que eu faço para diminuir a concentração? Para passar de 18 para 2. Eu preciso fazer uma diluição, né? Que é o que a gente está falando. Então, significa o seguinte, diluir significa acrescentar água, né? Eu preciso acrescentar água numa determinada quantidade de ácido sulfúrico para passar de 18 mols por litro, dos 18 mols por litro aqui iniciais, que é o que está dentro desse frasco, passar para 2 mols por litro, né? Como é que eu devo fazer isso? Bom, eu devo fazer isso de novo, como eu disse, insisto, acrescentando água. E ele quer preparar quantos litros de solução? Ele quer preparar 1 litro de solução, ó, 1 litro de solução. Então vejam, eu preciso tirar uma quantidade aqui, uma alíquota que a gente chama, tirar um determinado volume dessa solução, acrescentar água para chegar no volume de 1 litro, para passar de 18 para 2 mols por litro. Fato, a gente vai usar aquela equação que eu acabei de mostrar. Como é concentração molar? É M inicial, volume inicial, igual a M final, volume final. MIVI igual a MF/VF. De onde que saiu isso? M vezes V é o número de mols. M vezes V é o número de mols. Ou seja, o número de mols antes é igual ao número de mols depois, né? Então eu vou usar essa equação aqui, ó. Vamos tirar os dados. Vamos tirar os dados. Qual é a concentração MI? Concentração inicial, antes de diluir. Antes de diluir, a concentração dada pelo frasco é 18 mols por litro. Qual é a concentração final que eu quero descobrir? Qual é a concentração final que eu quero chegar, que eu quero alcançar? É 2, problema, ó, 2 mols por litro. Então, veja, eu estou fazendo aqui uma diluição, né? Passar de 18 para 2. Qual é o volume final que eu quero chegar, que eu quero alcançar? Ele quer preparar quantos litros? Ele quer preparar 1 litro. Então, o volume final é 1 litro. O que ficou faltando aí dessa expressão? Faltou um dado só, que seria o quê? MI. MI não, desculpa. Ficou faltando VI, que seria o volume que eu preciso calcular. Nós vamos interpretar daqui a pouquinho o que seria esse VI. Vamos lá substituir na equação. MI, 18. Então seria 18 mols por litro, vezes VI. Quanto que vale VI? Vou descobrir. Igual a... Quanto que vale MF, que é a concentração que eu quero chegar? 2 mols por litro. Qual é o volume final que eu quero chegar? 1 litro. 1 litro. Então vejam, ó, eu tenho uma equação que só está faltando uma incógnita. Mol por litro corta com mol por litro. Vai dar que VI é igual a... VI vai ser igual a 2, né? O 18 vai passar dividindo. 2 dividido por 18. 2 dividido por 18 vai dar 0,11. 0,11 o quê? A unidade que sobrou, ó, litro. 0,11 litros.
Bom, vamos interpretar o problema agora. O que significa esse 0,11 litros que eu acabei de resolver aqui, né? 0,11 litros é a mesma coisa que 110 ml, não é isso? 110 ml. Qual era a situação do problema, né? A situação do problema é, eu quero passar uma concentração. Eu quero passar uma concentração de 18 mols por litro para 2 mols por litro. Para 2 mols por litro. E aí eu descobri pela minha continha que esse VI é 0,11 litros. Em outras palavras, eu tenho que ir lá pegar um balãozinho, não sei se eu vou conseguir desenhar um balão aqui. Vou ter que pegar um balão. Ó. Vou ter que pegar um balão de capacidade. Qual é o volume que ele quer preparar? Ó, de 1 litro. Eu tenho que colocar aqui um volume de quantos? Eu tenho que colocar aqui um volume de 110 ml. 110 ml. De quê? 110 ml, aqui, ó, VI, seria da concentração do cara que está muito concentrado, que é o de 18 mols por litro. Então, eu tenho que pegar 110 ml dessa solução a 18 mols por litro, colocar dentro de um balão de 1 litro e fazer o que depois? Completar com água, né? Completar com água, que seria aqui o restante, né? Que vai dar 890 ml de água, completar com 890 ml de água, para dar o total de 1 litro, né? E quando eu completo com água, vai resultar numa concentração mais diluída, que não vai ser 18 mols por litro, vai ser quantos? Vai ser 2 mols por litro. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma diluição, né? Eu coloquei uma quantidade de ácido concentrado, que é 110 ml, que eu calculei por essa formuleta, né? 110 ml, acrescentei 890 ml de água no balão de 1 litro, e aí com isso eu diluí, ou seja, eu diminuí a concentração do ácido. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Achei complexo, mas dá para entender. Eu tô fazendo aqui vamos dizer assim, para vocês entenderem o mecanismo. Se eu quisesse que vocês decorassem a forma de fazer, era simplesmente eu falar o seguinte, pessoal, decorem essa fórmula aqui, ó, MIVI igual a MFVF, CIVI igual a CFVF e tal, decora isso e substitui, né? Simplesmente seria isso. Mas eu quero que vocês entendam qual é o procedimento prático, na prática, como é que a gente faz no laboratório, né? Vocês vão para o laboratório lá e vão encontrar tudo já preparado, as soluções prontinhas dentro de frascos, né? Mas de onde que saiu isso, né? A gente compra os reagentes, né, que estão na sua forma muito concentrada, e a partir dessa forma muito concentrada, a gente vai preparando soluções mais diluídas, dependendo da prática que a gente vai fazer, da reação e tudo mais, né? Isso eu estou falando de laboratório, mas isso é muito utilizado em outras situações, na indústria, numa farmácia, por exemplo, de manipulação, que tem que formular um medicamento, né? Numa fábrica de uma água sanitária, que o cara compra a substância concentrada, ele tem que diluir, né? Então, assim, é uma situação bem prática, né? Eu só queria que vocês entendessem a interpretação desse problema, né? Para passar de 18 para 2, eu tenho que diluir. E como é que eu faço a diluição? Qual a conclusão que eu cheguei aqui pelo cálculo, né? Eu precisei retirar 110 ml desse cara. E como é que eu retiro? Eu vou lá, pego uma proveta, né? Eu pego uma pipeta, retiro 110 ml disso, transfiro para um balão completo com água, e quando eu completo, eu vou ter uma concentração menor. Fala aí. Ô, professor. Primeiramente, bom dia. Uhum. Por que não vende o álcool full, álcool 100? Por que não vende o quê? O álcool? O álcool 100, Ah, 100%. sim. Ah, o full, agora entendi. Existe.
o álcool full aí, que seria o álcool 100%, é o álcool de posto, de gasolina. É o álcool anidro, que a gente chama. Esse álcool anidro, na verdade, é quase 100, tá? É um álcool a 99,5%. É o álcool de posto, tá? Ele é um álcool bem próximo a 100%, né? Que chama de álcool anidro. O que é um álcool anidro? É um álcool que não contém água. Esse anidro aí significa seco, né? Significa que não tem água. O álcool de supermercado é um álcool geralmente com um teor mais baixo, né? E por sua vez, é mais barato um pouco, né? E por que qual é a dificuldade, né, de se ter um álcool a 100%, Daniel? E que talvez essa seja a sua pergunta, né? A dificuldade é o seguinte, isso tem a ver com a matéria lá do primeiro ano. O álcool, para você separar, como é que é produzido o álcool, né? Vamos começar lá de trás, né? Para produzir álcool, você precisa fazer uma fermentação do açúcar, né? A fermentação do açúcar gera, tem lá sacarose, né? Tem um carboidrato, a fermentação gera o álcool. Né? O álcool depois está lá dentro de uma mistura que tem álcool e água, né? E aí você precisa fazer uma destilação. O problema é que o álcool e a mistura de álcool com água forma o que a gente chama de uma mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica é aquela que o ponto de ebulição da mistura, tanto da água como do álcool, são os mesmos. E aí você não consegue mais separar. Chega um determinado ponto da mistura e você não consegue mais separar. O máximo que você consegue chegar é a 92%, que é o máximo, que é o que você compra aí nas farmácias, né? Você compra na farmácia, no mercado, é o álcool. Para você chegar a perto de 100, que é o caso do álcool de posto, você não consegue separar mais por destilação. Você faz outros procedimentos, que é um procedimento químico, que é você adicionar substâncias químicas que você vai conseguir retirar o excesso, os 8% de água que estão ali ainda, dos 92, né? Que você vai conseguir chegar próximo ao 100. Por isso que o álcool de posto é um álcool mais caro do que o álcool de farmácia de supermercado. Porque é um álcool que precisou passar por um processo de químico de separação. Entendeu? Entendi. Eu contei uma história todinha aí para você ver como é que é complexo isso, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, uma situação bem legal agora do dia a dia, agora que vocês estão vivendo, né? Como é que você transforma um álcool que você compra aí de farmácia, um álcool de supermercado, como é que você transforma esse álcool, num álcool a 70%, né? Que é o álcool a 70% aí que é usado para matar o corona, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente só faz isso por um processo chamado diluição, né? A gente tem que fazer uma diluição. O álcool que a gente compra no supermercado, na farmácia, é um álcool, se bem que tem um álcool já pronto, 70, né? Mas vamos supor que lá no início lá do ano, né, que começou essa confusão toda, né, do álcool 70, que você não achava no mercado e tudo mais, era difícil achar pra caramba. Como é que você conseguir, a partir do álcool concentrado, como é que você consegue transformar no álcool a 70? Primeira coisa que eu teria que falar com vocês, né, tomar cuidado com o rótulo, né, isso foi assunto da última aula, que um álcool a 70, que eu estou falando, é o álcool 70 peso-peso, que é chamado índice INPM. O álcool 70% peso-peso equivale, convertendo para volume-volume, que é o GL, que é o grau Gay-Lussac, né? Volume-volume, corresponde a 74% volume-volume. Então, quando você olha no rótulo lá, você tem que olhar muito essa unidade. Por que olhar essa unidade? Eu não consigo apagar. Ah, foi ele que escreveu, não foi eu. Quando você olha lá o álcool a 96%, aqui o rótulo está curvo aqui, mas é 96 GL, que corresponde a 92,8 INPM, né? São graus diferentes, por quê? Porque a unidade aqui percentual é diferente, né? Mas vamos lá, vamos supor que eu pegue um álcool lá, um álcool a 96%.
que é o álcool de farmácia. Esse álcool 96% é V/V, né? E eu quero transformar esse álcool a 70% peso-peso, que é a mesma coisa que 74,7 V/V. Então, repetindo aqui o problema, ó, eu tenho um álcool 96%, que é o álcool comercial, e eu quero passar ele para um álcool a 70, que é a mesma coisa que 74,7 VV. Como estão numa mesma unidade aqui, ó, V/V e V/V, eu posso usar a fórmula de diluição, né? Qual é a fórmula de diluição? Percentagem antes vezes o volume antes igual a percentagem depois vezes o volume depois. Aí vamos supor que eu queira preparar 1 litro de álcool a 70. Eu quero preparar 1 litro de álcool a 70. Então, meu volume final vai ser 1 litro. Vamos supor que eu estou usando o álcool aqui a 96. Então, meu álcool a 96, a percentagem inicial vai ser 96. Vezes. V1 vai ser o seguinte. V1 vai ser quanto que eu tenho que tirar desse álcool concentrado, quanto que eu tenho que tirar dele para completar depois para 1 litro. Então, nós vamos deixar V1 quieto. Igual a... Qual é a percentagem que eu quero chegar? A percentagem que eu quero obter é um álcool a 70, que é a mesma coisa que 74,7 VV. Então, substituindo, ó, 74,7% VV. Então, eu vou ter a concentração antes, a concentração depois. O volume antes, o volume depois. Resolvendo isso, eu vou encontrar que V1 vai ser igual a, calculando, ó, V1 vai ser 74,7 dividido, ó, né, o V1 vai passar para lá, o 96 passava dividido por 96. Isso vai dar 0,78 litros, que corresponde em ml a 780 ml. Vamos interpretar o problema, então. Para eu preparar um álcool a 70, a partir de um álcool a 96, para eu preparar um álcool a 70, a partir de um álcool a 96, qual é o procedimento que eu preciso fazer? Eu preciso, ó, pegar 780 ml do álcool concentrado, que é o álcool a 96, e completar o restante para 1 litro, que corresponde a 220 ml de água, completar com 220 ml de água, para dar um total de 1 litro, né? Jogar em cima dos 780 ml do álcool concentrado, os 220 ml, eu vou ter 1 litro de álcool a 70. Eu preparei, então, a partir do álcool concentrado, eu preparei um álcool diluído, que tem um efeito bactericida aí nesse caso, né? Viruicida, sei lá como é que chama isso, virulicida. Um álcool que tem o poder de matar aí o corona, por exemplo, coronavírus, né? Então, a partir de um álcool concentrado, você consegue obter um álcool diluído, né? Usando o quê? Essa formuleta aqui, ó. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. Beleza? Alguma dúvida? Se eu não souber que é 70%, aí sim, aí tem que usar densidade, Luca. Tem que usar densidade. Nesse caso, eu estou já afirmando, ó. Eu estou afirmando que o 70% que é o 70% que é o álcool que a gente tem que usar, tem que ser 70% peso-peso, e não 70% VV. Esse está errado, né? E 70% PP é a mesma coisa que 74,5 VV. Né? Teria que saber essa conversão aqui, ó, de unidades. Tá? Uma outra forma também seria de calcular aqui, usar a fórmula, usar a unidade aqui INPM. Ó. Tá vendo que a fórmula INPM seria, por exemplo, concentração inicial vezes, como INPM é peso-peso, seria massa inicial igual a percentagem final vezes massa final.
em vez de volume, porque é peso-peso. Né? Só que isso aqui é um pouco mais complicado, porque em casa, né, você teria que pesar, né, a quantidade de água que você teria que acrescentar. Então, é muito mais fácil você medir volume, né? É muito mais fácil você medir um volume do que você pesar. Para você pesar, você precisaria de uma balança, né? Então, mais volume você poderia pelo menos aproximar, usando aí um frasco que tem uma escalinha bem aproximada, né? Uma seringa, por exemplo, né? Agora, fazer pesagem seria um pouco mais difícil, né? Seria um pouco mais complicado. Por isso que eu usei aqui a diluição usando as percentagens volume barra volume, né? Que aí você tem que, nesse caso, ó, pegar 780 ml do álcool que está muito concentrado e acrescentar 220 ml de água, né? Que aí você vai estar diluindo, passando de 96% para 74,7%, que é a mesma coisa que 70% peso-peso, né? Você está fazendo um álcool a 70%. É um pouco complexo isso, porque no caso do álcool, especificamente do álcool, né? Isso só vai acontecer com álcool. Tem essa variação de unidade, PP e VV. Fala, Daniel. E se, por exemplo, a gente fosse fazer uma diluição de dois negócios, mas sendo a mesma coisa, só que concentrações diferentes, já na base? Isso. O que você vai fazer é acrescentar mais solvente, mas o soluto continua o mesmo. Nesse caso, o álcool é o mesmo, o soluto é o mesmo, só que em concentrações diferentes. Né? Antes estava numa concentração maior, agora está numa concentração menor. É isso. Não, professor, tipo assim, por exemplo, você vai misturar, vamos usar o caso do álcool aí, você vai misturar, por exemplo, vamos supor que você quer... dissolver melhor. Você ainda quer o 70, mas você não usa só o álcool 96, você usa, por exemplo, o álcool 96 e 80, você junta os dois, e ainda quer o 70%. Ah, tá. Aí você está colocando um outro caso, né? Você está colocando um caso que você tem dois álcools em concentrações diferentes, é isso? Sim, isso. E aí você vai misturar esses dois álcools em concentrações diferentes para resultar num álcool de concentração X, é isso? Exatamente. Ah, tá. Não tem a ver com isso, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver adiante. Ah, tá, que é misturar soluções de concentrações diferentes. Tem uma fórmula para a gente resolver isso. Tem uma forma de a gente calcular isso. Aqui não. Aqui a situação prática você tem uma concentração e a única coisa que você está colocando não é, você está misturando com outra concentração, você está diluindo, acrescentando solvente. E o solvente, nesse caso, ele não vai contribuir com o soluto, né? Porque o solvente ele não traz soluto dentro dele. O solvente só traz água. Né? Então, você vai manter o número de mols de soluto, no entanto, o volume de sua solução aumenta. Se o volume aumenta, a concentração aumenta. A concentração diminui, né? Porque concentração é sempre uma relação da quantidade de soluto pelo volume da solução. Se você está aumentando o volume, a sua concentração vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais, né? Mas esse caso seu que você falou é um caso interessante, que é a mistura de solutos diferentes, né? De concentrações diferentes. Seria um outro caso, tá bom? Então vamos lá. No laboratório de química, o estoque de reagentes disponível para uso geralmente é composto de soluções bastante concentradas. É o caso do ácido sulfúrico, eu acabei de dar o exemplo. Porém, em dosagens realizadas, as soluções utilizadas devem ser diluídas. Qual é o volume de água destilada que se deve adicionar em 1 litro de solução de ácido sulfúrico composta de 196 gramas desse ácido para cada 1 litro de solução para reduzir a concentração pela metade? Então, aqui é uma questão mais de lógica, você não precisa nem calcular. Então, ele tem o seguinte, ó, qual é o problema ali? Ele tem uma solução de um ácido concentrado que ele tem 1 litro de ácido concentrado, numa concentração que ele deu, ó, 196 gramas para cada litro. 196 gramas para cada litro, né? E ele está perguntando aqui no problema, desculpa,
qual é a quantidade de água que eu preciso adicionar, qual é a quantidade de água que precisa adicionar para concentração cair a metade, para concentração reduzir a metade, ou seja, para concentração cair de 196 gramas por litro para 98 gramas por litro. O que vocês acham? Para a concentração cair a metade, qual a quantidade de água que eu preciso colocar aí nesse volume de 1,5 litro? Resolve pela lógica. Se eu quero cair a concentração... 1,5 litro? Como é que é? 1,5 litro? Isso. Se eu tenho que... Se a concentração tem que cair a metade, né? Eu tenho que adicionar a mesma quantidade de água, que nesse caso é 1,5 litros, né? Para eu dobrar o volume. Se eu dobro o volume, a concentração cai à metade. Né? Se eu dobro o volume, a concentração cai à metade. Ou seja, para cair de 196 para 98, eu tenho que acrescentar 1,5 litros de água. Eu sou ruim de lógica, professor. Eu sou péssimo em lógica. Concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. Concentração inicial, 196. Volume inicial, 1,5. Concentração final que eu quero chegar, 98. Volume 2 que eu quero chegar, V2. V2 vai ser igual a 196 dividido por 98. 196 dividido por 98. Vamos lá. Quanto dá isso? Vai dar metade, né? Não é isso? (98) dividido... 196 dividido dá 2 litros, óbvio. 2 litros. Isso aí. Mariana, você estava certo, né? 2 litros. Então, o volume final, né? Eu fiz uma coisa errada aqui? Peraí, que besteira que eu fiz aqui? Você esqueceu de multiplicar por 1,5, não? Isso, tá certo. 1,5 vezes, obrigado, vezes 196, dividido por 98, tá certo. Beleza, obrigado. Tá vendo que tá fazendo besteira aqui. Isso vai dar um V2 de 3 litros. 3 litros. Então, olha só, Mariana. O volume final vai ser de 3 litros, mas ele já tinha 1,5 litro, né? Então, ele precisou acrescentar quantos de água para chegar nos 3 litros? Tinha 1,5. Para chegar em 3, ele precisa acrescentar 1,5 litro de água, né? Então, a pergunta dele é, qual é o volume de água, não o volume final, né? O volume final vai ser 3 litros, óbvio. Qual é o volume final que eu quero, que eu tenho que adicionar de água para chegar à metade da concentração? Então, eu tenho que adicionar... A letra A tá para marcar aqui, né? Olha só que interessante. Se você usar a fórmula, você iria encontrar aqui um V2 de 3 litros. Mas V2 de 3 litros, que está aqui na letra A para marcar, é o volume final. Ou seja, volume final seria o volume inicial, que é de 1,5 litro, mais a quantidade de água que ele acrescentou em cima, que é mais 1,5 litro. Então, a pergunta dele é, qual é o volume de água, não o volume final. Portanto, letra B aqui, 1,5 litro. Então, ele precisa acrescentar 1,5 litro de água para reduzir a concentração pela metade. Beleza? Professor, eu não entendi por que 196 é para 1 litro. E então, 1,5 litro não seria uma concentração diferente? Não, Mariana, é questão de interpretação do problema. Olha só. Veja, olha só. Ele disse que tem 1,5 litro de solução. Ele tem um frasco de 1,5 litro de volume. Certo? Ele tem um frasco de 1,5 litro de volume, cuja concentração é de 1,96 gramas para cada litro. Então, ele tem um frasco de 1,5 litro e a concentração é de 196 gramas por litro. São coisas diferentes.
É a mesma coisa eu dizer assim, o seguinte, olha, eu tenho, vamos supor que esse frasco que eu estou mostrando para você, esse frasco que eu estou mostrando aqui no slide, tenha 2 litros. E a concentração dele é de 18 mols por litro. Não tem relação nenhuma aqui da concentração pelo volume. Ele pode ter qualquer volume, ele pode ter 100 litros, um frasco de 100 litros, e ter a mesma concentração. A concentração não vai mudar. Agora, se ele quisesse, se eu pedisse aqui qual é o número de mols dentro do frasco, aí sim, o número de mols dentro do frasco depende do volume. Se eu tenho 2 litros, um frasco de 2 litros, eu vou ter quantos mols? Eu vou ter o dobro, que é 36 mols. Se eu tenho um frasco de 100 litros, eu vou ter quantos mols? Eu vou ter 100 vezes 18, que é 1.800 mols. Mas note, a concentração é a mesma. Esse é o grande charme da concentração. A concentração não muda a concentração, a unidade não muda pelo volume. Se eu tenho uma caixa d'água ou tenho um copo d'água, a concentração é a mesma, não muda. Entendeu, Mariana? Beleza. Então, concentração não muda pelo volume, não muda. Se eu tenho de novo, insisto, se eu tenho uma piscina de ácido clorídrico a 1 mol por litro e pego um copo, vou lá, pego um copo na piscina. Nesse copo que eu peguei de água da piscina, continua tendo a mesma concentração. A concentração não vai mudar. Lógico que o número de mols do soluto em cada situação vai ser diferente, mas a concentração é a mesma. Tá? A concentração é a mesma. Por isso que o problema disse. O problema disse que ele tem 1,5 litro de solução, 1,5 litro de solução, cuja concentração é de 196 gramas para cada litro. Então, a concentração é 196 gramas por litro. E ele quer passar isso para 98 gramas por litro. Né? Ele quer cair a metade a concentração. Para cair a metade, ele tem que dobrar o volume. Né? Passar o volume de 1,5 litro para 3 litros. Mas a pergunta dele é qual foi a quantidade de água que ele precisa acrescentar. Portanto, letra B. Tá bom? Está quase terminando aqui. Só uma curiosidade aqui, ó, o seguinte. Quando eu falei aqui do ácido sulfúrico, né, o ácido sulfúrico tem um grande detalhe prático assim para preparo dele, né, quando a gente quer diluir o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico a gente nunca deve diluir, segundo aqui eu falei com vocês. O cálculo está certo, não tem nada a ver com cálculo, estou falando de termos práticos, tá? A gente nunca coloca o ácido depois a água em cima do ácido. É o contrário. Na prática, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar a água primeiro e depois acrescentar o ácido sobre a água. E nunca o inverso. Nunca colocar o ácido primeiro, depois acrescentar a água. Por quê? Na prática, a dissolução de água e ácido é um processo muito exotérmico. É um processo que libera muito calor, né? Então, se eu coloco ácido primeiro, depois a água, o que vai acontecer? Eu vou alterando a concentração do ácido aqui de forma tão devagar que essa alteração devagar vai acontecer uma explosão e vai liberar tanto calor que pode gerar uma explosão mesmo, né? Então, curiosidade, aconteceu um acidente uma época atrás aí, uma fábrica de ácido sulfúrico em São Paulo, e aí os bombeiros foram chamados, né? Aconteceu o vazamento de ácido sulfúrico, e os bombeiros foram chamados. E adivinha o que os bombeiros fizeram? Os bombeiros meteram água no ácido, e aí, ao invés de apagar o fogo, acendeu mais o fogo ainda. Foi o contrário, né, por conta desse problema da adição de água em ácidos. Mas vamos lá, isso é só curiosidade. Diz assim, ó, uma mineradora de ouro na Romênia lançou 100 mil metros cúbicos de água e lama contaminadas com cianeto nas águas de um afluente do segundo maior rio da Hungria. Então, o cara lá lançou 100 metros cúbicos de água e lama contaminados com cianeto. Contaminados com cianeto. Cianeto... É tóxico isso? Bastante, muito tóxico. Oh, shit.
A concentração de cianeto na água atingiu o valor de 0,012 mols por litro. Essa concentração é muito mais alta que a concentração máxima de cianeto que ainda permite o consumo doméstico da água, que é igual a 0,01 miligrama por litro. Considerando essas informações, para que a água pudesse servir ao consumo doméstico, ela deveria ser diluída. Então, o problema já disse, ó, diluída. É um problema de diluição, né? Tá na cara que é um problema de diluição. Bom, tá na cara porque a gente está falando sobre isso agora. Mas se fosse uma questão lá no Enem, né, daqui 2 anos, que você precisaria associar os conceitos, né? Como é que você ia lembrar disso, né? Bom, primeiro que ele disse aqui, né? Que ele disse que precisa diluir, né? Segundo, que a gente vai ter que passar uma concentração alta para uma concentração baixa, né? Aí você tem que pensar em termos de diluição. Ele quer saber quantas vezes eu preciso diluir essa solução. Quantas vezes eu preciso diluir. Então, note, vamos lá. Vamos tirar os dados aqui, que é o mais importante, né? Primeiro, ele lança no rio 100 mil metros cúbicos de volume. Vou chamar isso de volume inicial. Essa diluição chegou a uma concentração de 0,012 mol por litro. Então, a concentração inicial, 0,012 mol por litro de cianeto. Ele quer que essa concentração chegue a uma concentração final de 0,01 miligramas por litro de cianeto. Miligrama por litro de cianeto. Bom, qual é o grande problema aqui dessa questão? O grande problema dessa questão é que, se vocês observarem bem, eu não posso usar direto M1V1 igual a M2V2, que é a fórmula da diluição. Por que eu não posso usar? Pelo seguinte detalhe. A concentração final que ele quer chegar está em outra unidade. Aqui está em mol por litro. Aqui está em miligramas por litro. Eu não posso comparar as duas, já que estão em unidades diferentes. Né? Já que estão em unidades diferentes. A gente tem uma estratégia aqui. Qual é a estratégia? Ou transforma mol por litro em miligrama por litro, ou transforma miligrama por litro em mol por litro. A gente tem que colocar numa unidade padrão aqui, para a gente fazer um comparativo. Tá? Qual das duas que a gente quer transformar? Você pode escolher. Vamos escolher qualquer uma das duas. Vamos escolher aqui miligrama por litro. Miligrama por litro. Transformar isso em mol por litro. Né? Você poderia fazer o inverso, sem problema nenhum. Desde que a base da unidade seja a mesma. Né? Aqui ele colocou uma pegadinha aqui para dar uma rasteira. Né? Colocou unidades diferentes. Como é que eu transformo miligrama ou grama para mol? Ele disse que ele tem 0,01 miligramas. 0,01 miligramas é a mesma coisa que dividindo por 1.000. 0,01 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,00, são 4 zeros, 001 gramas de cianeto, né, que é a substância ali que está presente. Cianeto é carbono e nitrogênio. Carbono é 12, nitrogênio é 14. Somando os dois, vai dar 26 gramas por mol, que é a massa molar. Né? Então, um mol de cianeto tem a massa molar de 26 gramas. 0,00001 gramas vai ter quantos mols? X. Então, vai dar esse número, 0,00001, dividido por 26. Nossa, minha calculadora nem tem zero para isso. Mas está dando aqui, segundo a minha calculadora, está dando uma concentração, vai dar aqui uma quantidade de mols, né? Miligramas, que veio de miligramas aqui, ó. Está dando uma quantidade X igual a, em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 vezes 10 a menos 7, X aqui, ó, mol, com o miligrama aqui, ó, 0,01 miligramas está por litro, mol por litro. Então vejam, qual foi a sacada que eu fiz aqui, ó. Eu transformei miligrama por litro para mol por litro. Agora eu posso comparar os dois, ó, a concentração que está e a concentração que eu quero chegar. Olha a concentração que eu quero chegar, né? Uma concentração muito, 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 muito pequena. Concentração de 0,012, que é a inicial, para chegar numa concentração de 3 vezes 10 a menos 7, que é a final. Tem que diluir muito essa água do rio aí, lá da Hungria, para chegar numa concentração vamos dizer assim, o Ministério do Meio Ambiente lá da Hungria deseja, né? Para não matar ninguém. Matar peixe, matar ninguém, né? Deixa eu só fazer aqui, abrir mais um slide. Alguém tem uma pergunta aí do que eu fiz até agora? Está quase terminando. Só duplicar aqui o slide. Para a gente continuar o cálculo. Uma questão bem bacana essa. Então vamos lá. Ó, enfatizando então, repetindo, né? Deixa eu voltar com a minha canetinha aqui. A gente tem que partir de uma concentração. A gente tem que partir. Ô, minha caneta não está escrevendo. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ué, gente. Cadê minha canetinha? Ih, será que tá falhando já esse negocinho? É caro isso, hein? Ah, não, pessoal, agora eu quero saber a resposta. Não vou falar não. Ô, caramba. Eu não sei porquê. Esse PowerPoint. É, o PowerPoint está travando. Isso aqui que fui fechar, né? Vai com Deus. Vai com Deus, Daniel. Você não vai aguentar, não. Vai ficar aqui até o final. Ó, é ponte que tá dando bug. O problema é se eu fechar no gerenciador, posso até fazer isso. Mas aí eu vou correr o sério risco de perder tudo que eu editei. Mas vamos lá. Vou reinstalar esse PowerPoint aí. Alguma coisa está comendo minha memória com força também. Espero que não tenha apagado as informações. Mas pode ter acontecido isso. Última 11h58. Opa, tem aqui. Recuperado. Opa, passei direto.
Salvou não. Quá. Alguém lembra aí para a gente terminar o cálculo? Qual é a concentração final que eu calculei? 3 vezes 10 elevado a menos 7. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. Só que a minha canetinha realmente não está funcionando. Vou deixar como exercício de... Ah, não voltou. Que pena. Então vamos lá, concentração inicial. Ou, já que a gente achou em mols por litro, né? Molaridade inicial igual a 0,0012 mols por litro. Concentração final que ele quer alcançar, 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, note, eu preciso fazer uma diluição aqui, ó, gigante, né, dessa água do rio, para ocorrer aqui a chegar na concentração que ele quer. Então, vamos lá. MVI igual a MFVF. MI, 0,012. Opa, faltando um zero. 0,012. VI é o volume dessa água do rio que ele vai ter que descontaminar, que é de 100 mil metros cúbicos. 100 mil metros cúbicos. Igual a molaridade final. Fala, pode falar. Alguém quer falar? Concentração final, 3 vezes 10 a menos 7. Volume final, quero descobrir. Ó. Então, o volume final vai ser aqui a quantidade de água que eu preciso acrescentar. A quantidade de água que eu preciso acrescentar e o volume final, né? Resolvendo isso, vai dar quanto? Eu estou sem calculadora científica aqui. Ficaria 0,012 vezes, ou passando para notação científica isso, né? 100 mil vezes. Isso vai dar 120, né? Aí ficaria 120 dividido por 3 vezes 10 a menos 7. 120 dividido por 3. Alguém está com o microfone aberto aí, pode fechar. 40 vezes 10, o menos 7 passa para cima, né? Mais 7. 40 vezes 10 é 7. Pode usar metro cúbico? Pode. Posso usar sim. A sua pergunta é boa, Donias. Porque é o seguinte, ó. Eu tenho metro cúbico desse lado. Mol por litro desse lado. Mol por litro desse lado. Aí o que vai acontecer? Mol por litro vai cortar com mol por litro. Né? O que vai sobrar aqui? O que importa é que o VF, aqui a unidade que você vai encontrar, é metro cúbico. Né? Você tem que ficar ligado aí na unidade que você está achando. Né? Não tem problema nenhum, não. Você pode achar aqui e encontrar em metro cúbico, tá bom? Só ficar ligado aqui na unidade que você está achando. A unidade que eu estou achando é metro cúbico, por quê? Porque eu usei metro cúbico antes. Se fosse litro, seria litro depois. Né? Então, vejam, ele tem que diluir a água do rio, que dá 100 mil metros cúbicos iniciais, ele tem que passar isso para 40 vezes 10 a 7. 40 vezes 10 a 7, vai dar quantos mil isso, hein? Andando com zero aí, 40... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Ó, isso aqui, né? Ele vai ter que passar esse volume de água para 400 milhões de metros cúbicos de água. Né? Tem que, obviamente, acrescentar água aí nesse caso. Né? Acrescentar bastante água. A pergunta dele é a seguinte, né? A pergunta dele, quantas vezes esse cara vai precisar diluir essa água do rio? Quantas vezes? Eu acho que, eu tenho impressão, tá, pessoal, que aqui não é 3, porque a minha calculadora é bem restrita aqui. Aqui a gente vai dar 32, tá? Se eu não me engano. Aqui vai dar 32. Ou 3,2 nesse caso. 3,2. Aqui é 3,2 também. É porque eu estou usando uma calculadora aqui de barraquinha,
vai ficar 120 dividido por 3,2. Vai dar 37.500 aqui aproximadamente. Algo desse tipo. Uma forma de você descobrir também qual a quantidade que você vai precisar diluir, então aqui não é 30, é 3,2, a quantidade que você vai precisar diluir aqui, ó, quantas vezes, né? Porque a pergunta dele não é qual o volume de água que precisa acrescentar, nada disso. É você pegar a concentração inicial e dividir pela concentração final aqui, ó. Você vai descobrir o fator, né? Quantas vezes vai ser necessário diluir. Então ficaria assim, por exemplo, ó, 0,0012 dividido pelo final que você quer chegar, que é 3,2 vezes 10 a menos 7. Então vai ficar uma concentração, né, de 1,2 vezes 10 a menos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 dividido por 3,2 vai dar 0,375. 0,375 vezes 10 a menos 7 passa para cima. Pô, sem científico aqui é complicado. 1, 2, 3. 10 a menos 3. 10 a menos 3 vai dar 10 a quarta potência. Isso vai dar 1, 2, 3, 4. 3.750. 3.750 vezes. Ele quer saber que aproximadamente quantas vezes. Aproximadamente quantas vezes. Na verdade aqui ficou bem aproximado mesmo, né? 3.750 vezes, a alternativa que está mais perto aqui seria 3.200, né? Seria mais perto. Aqui ele quer saber aproximadamente quantas vezes vai precisar diluir. Se eu não fiz conta errada aqui, né? Algum número que eu errei aqui, mas tem que diluir aqui, no meu cálculo exato, 3.750 vezes. E dá aproximadamente 3.200, né? Provavelmente eu fiz alguma continha aqui, na hora de fazer a conversão aqui, minha calculadora é bem limitada, né? A concentração de mols por litro aqui, eu só repetir aqui, ver quanto que vai dar, 0,01 miligrama. Cianeto carbono, 12 mais 14. 12 mais 14, 26, isso aí. 0,01 dividido por 26. Ah, tá. Concentração aqui eu arredondei bastante, muito. Esse MF aqui está dando, não 3, está dando, porque é miligramas, né? Vai dar 3,8 vezes 10 a menos, que eu tinha falado aí, que eu já esqueci. 3,8 vezes 10 a menos 7. Isso. Tinha falado 3 aqui no cálculo, ó. 3. Então aqui vai dar uma diferença danada, né? Se 0,8 diferente aí, então vai ficar 0,012 dividido por 3,8. Aí, olha só como muda a quantidade de vezes aqui, ó. Vai dar 3.157 vezes. 3.157 vezes. Aí sim. Aí vai bater. 3.157 vezes não pode ser 320, que está abaixo. Não pode ser 32, que está bem baixo. A quantidade de vezes que vai precisar diluir. Não pode ser 32.000, porque está bem acima, né? Bem acima. 3.157 vezes está próximo de 3.200. Alternativa letra B. Agora sim. Então foi questão de arredondamento aqui que eu fiz a minha calculadora, que é uma calculadora bem vagabunda. Tá bom? Na semana que vem a gente vai resolver mais problemas. Mais problemas envolvendo diluição aqui, tá? Tem outros problemas que eu vou deixar aqui para a próxima aula. Beleza? Perguntas? Podemos almoçar? Ô, glória. Ah, você não falou que ia almoçar? Não, mas eu queria a resposta, né? Estranho. Então, valeu, família. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Valeu. Se bem que eu já vou- Abraço.
Abraço a todo mundo, então. Valeu. Vou parar de gravar aqui, né? Antes de mais nada, interromper. Tchau.